Meus amados, bem-vindos e desejo a paz do Senhor Jesus a todos os corações. E hoje nós estamos assim, dando continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo da perseverança em Deus. Perseverar em Deus é estar no Senhor, é fazer a tua vontade, mas se eu não busco perdoar, se eu não busco a oração na minha vida, se eu não busco a confissão para a minha vida, se eu não busco estar no Senhor através do jejum, eu não me fortaleço para a perseverança. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que Deus deixou para nós, é a nossa herança, é o testamento, de fé, o testamento de amor e de salvação que o Senhor deixou para nós, para nossa perseverança. Então eu preciso conhecê-la para conhecer a vontade de Deus. Eu preciso buscá-la para buscar Deus na minha vida. E somente em Deus, com Deus e por Deus, eu, você, cada um de nós conseguimos perseverar pela graça do Senhor. E hoje então nós vamos lá em Tiago 2, de 8 a 13, para falar sobre esta palavra. A lei régia da Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta, e sereis condenado pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda ela. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, disse também: não matarás. Se, pois, matares, embora não tenhais cometido adultério, tornar-se-á transgressor de toda a lei. Faltai, pois, de tal modo procedei, como se estivesse para ser julgado pela lei da liberdade. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a palavra do Senhor traz todo o ensinamento para nós. Então, preciso buscar a palavra do Senhor no seu lado prático e no seu lado espiritual. Pelo seu lado prático, eu preciso conhecer esse livro, que é uma biblioteca. Esse livro aqui contém duas partes no seu lado prático. Existe a antiga aliança e a nova aliança, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele começa sendo-se divididos em 7 partes. Existe a primeira parte, que é o Pentateuco.
Pentateuco significa a lei, Torá, que ele contém 5 livros, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Então vai em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e até Deuteronômio. Esse é a primeira parte, que é chamado de Pentateuco. A segunda parte são os livros históricos, que contém 16 livros, que vai de Josué até Macabeus 2. Então esses livros históricos Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Esdra, Neemias, Tobias, Judas, Judite, Esther e Macabeus 1 e 2. E tem os livros que são chamados, os livros sapiensais começam em Jó e termina em Eclesiástico. Então começa em Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cânticos de Cânticos, Sabedoria e Eclesiásticos. São os livros sapienciais. E os livros proféticos, encerrando assim essa divisão, que vai de Isaías até Malaquias. Então, os proféticos começam no profeta Isaías, passa por todos os profetas, terminando em Malaquias. Então, essa divisão, são essas 4 subdivisões que existe na Antiga Aliança, ou seja, no Antigo Testamento. E ele compõe-se de 46 livros. Então, são 5 do Pentateuco, são 16 dos históricos, são 18 proféticos e 7 sapienciais, fechando assim, os 46 livros. E segue, após Malaquias, segue a Nova Aliança ou o Novo Testamento, que é deixado por Jesus. Então, o Novo Testamento, ele inicia com os 4 evangelhos. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Então, ele contém os 4 evangelhos, ele contém o Atos dos Apóstolos, que é escrito por São Lucas, e ele contém 14 epístolas ou cartas escritas por São Paulo. Então, São Paulo começa lá em Romanos e vai até Tiago. Então, de Romanos até Tiago são as 14 cartas que São Paulo escreveu, fazendo-se parte da Nova Aliança. E daí temos a carta seguindo a Tiago, tem a carta 1, 2, da primeira carta de São Pedro e a segunda carta de São Pedro. Temos 3 cartas de São João, 1º e 2º, João, 1º, 2º, 3º João e o Apocalipse. Então, a Nova Aliança é um conjunto de livros formados por 27 livros, contendo assim os 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as 14 epístolas de São Paulo, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º São João e o Apocalipse. Essa é a biblioteca, que eu digo assim, se está escrito como proceder, o que fazer, como agir na palavra de Deus, é o testamento deixado para mim,
Olha, aqui nas nossas leis, se eu recebo um testamento, se eu não ler o testamento, eu não sei o teor do que me é dado ali naquele testamento, ou o teor do que é tirado-me ali daquele testamento. Quais são, né, as promessas, quais são os direitos, né, que está contendo no testamento. Então, para saber isso e para permanecer na vontade do Senhor, é permanecer na palavra do Senhor. E não existe dia, não existe hora. A todo momento é buscar estar na palavra do Senhor. É ouvir o Senhor pela tua palavra. É ser moldado pela vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus é o nosso sustentáculo da fé. Vamos ver isso em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibais como deve portar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da fé. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos, o mistério da bondade divina. É manifestado na carne, justificada no Espírito, visto pelos anjos, anunciada aos povos, acreditada no mundo e exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Outra palavra também que vem nos fala, a Escritura é o nosso sustentáculo. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabeis de quem aprendestes? E desde a infância conheceis as sagradas Escrituras. E sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capaz e capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, estamos adentrando aqui por essas palavras, o lado espiritual da palavra de Deus. Permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Permanece firme na sua fé, no que você aprendeu, na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Desde a infância, desde pequeno, a palavra tem o condão de proporcionar sabedoria e salvação. Quer ser um homem de Deus? Busque a palavra. Quer viver em santidade? Busque a palavra. Porque a salvação irá acontecer na vida daqueles que busquem e vivem em santidade. No céu só entra os santos. Vivem na presença de Deus os santos. Nos santificamos através da palavra, através dos ensinamentos do Senhor. Buscamos sabedoria na palavra de Deus. Buscamos conhecimento de Deus na palavra de Deus. Ela é útil para ensinar, para corrigir, para nos formar na justiça, para nos repreender. Ela é útil para formar os homens na vontade de Deus,
para a realização de toda boa obra. Então, essa é a promessa de Deus. Este aqui é o sustentáculo da nossa fé. A vida no Espírito Santo. É comum, às vezes, em grupos de oração, você vê pessoa tão ungida, pessoa tão abençoada, um servo de Deus, um servo que quando abre a boca, ele fala a Deus aos homens. Onde é que ele busca a sabedoria? Na palavra de Deus. Onde ele busca ungir a sua alma para que o Espírito Santo fale o que Deus quer que seja transmitido? Na palavra de Deus. Quer se tornar um profeta do Senhor? Busque a palavra de Deus. Quer viver na unção do Espírito Santo? Quer viver os dons do Espírito? Quer colher os frutos do Espírito? Busque a palavra de Deus. Quer fazer a vontade de Deus? Busque a sua palavra. Ele escreveu para isso, para que não se perca a sua vontade, para que não percamos no caminho, para que não sejamos desviados do caminho, para que não tiremos a pureza do coração. Todas as vezes que nos perder no caminho, sendo impuros de coração, busquemos a palavra de Deus para nos retornar à pureza do coração. Quer ser uma pessoa feliz? Olhe bem, quer ser uma pessoa feliz. E uma pessoa feliz não é pessoa sem tribulação. A tribulação nos forma na fé. A tribulação é ensinamento. O Senhor nos corrige através da sua palavra. Ele falou aqui. Então, quer ser uma pessoa feliz? Busque a vontade de Deus para a nossa vida. Busque a vontade de Deus para a nossa família. Busque a vontade de Deus para a nossa paróquia. Quer viver longa vida? Busque a vontade de Deus na tua palavra. Quer ter firmeza de propósito? Busque a palavra de Deus. Mas eu não consigo permanecer na oração, no propósito de oração. Busque a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá firmeza, nos dá fortaleza na fé. Quer ser obediente ao Senhor? Busque a palavra de Deus. Quer ser fiel ao Senhor? Busque a palavra de Deus. E tem o salmo na palavra, que eu vou deixar aqui abaixo, é o Salmo 18, o Salmo 118. É o maior salmo da Bíblia. Então, esse salmo vem fazer todos os elogios da palavra de Deus. Esse salmo tem 176 versículos falando da palavra de Deus, falando dos ensinamentos, falando dos seus mandamentos, falando dos seus desígnios para nós, escrito na palavra de Deus. Então, o título do salmo é Elogio à Lei do Senhor, elogios à palavra do Senhor. Eu te recomendo a leitura desse salmo, para que o Espírito Santo possa gerar em mim, gerar em você o gosto pela palavra, para que você possa tomar posse desta herança que o Senhor deixou aqui nesse testamento para você. A vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A herança que o Senhor Jesus deixou para nós é tomar a nossa cruz todos os dias. É amar a cruz, que é a porta estreita que nos leva à salvação, que nos leva para o céu, que nos leva a fazer a vontade de Deus. É a porta estreita que nos leva ao arrependimento, que nos leva, todos nós, desviados da vontade de Deus, a chegar na vontade de Deus. Que isto seja para todos sempre, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a segunda volta.
Peçamos Nossa Senhora que estenda seu manto sagrado sobre nós. Peçamos ela, que é o sacrário, que é o depositário do Espírito Santo de Deus. Ela que concebeu Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Ela que foi a escolhida do Senhor. Ela que foi a serva do Senhor em tudo. Ela que foi obediente em tudo ao Senhor. Por isso, achou graça diante de Deus e foi concebida pelo Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo para nós, trazendo assim a nossa salvação. Que Nossa Senhora interceda por nós, estenda sobre nós o seu manto sagrado de proteção, que é o Divino Espírito Santo, para que nós possamos trilhar esta terra, esta vida, e que nós sejamos agradecidos, tirando de nós toda murmuração, tirando de nós toda reclamação. Que todos os dias os nossos lábios se enchem de louvor ao Senhor, se enchem de agradecimento ao Senhor. Que nós aprendamos aqui com Nossa Senhora, aos pés do Senhor, na palavra de Deus, todo o caminho que devemos trilhar para a nossa santidade. A palavra de Deus é este testamento deixado para nós. Então, sejamos fiel a Deus por observância da tua palavra, da tua lei. E sejamos fiel a Deus por amor a Jesus Cristo. Aqui na palavra de Deus, nós encontramos tudo isso. A fidelidade para obedecer a Deus e a fidelidade para amar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém.